Bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês, gente? Hoje nós teremos mais uma live do nosso Agosto Dourado. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a experiência da Débora com a amamentação. Então vamos lá, a Débora tá entrando. Vamos ver. Aê, Bom dia! mulher! Bom Tudo bem? dia! Tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Tem várias pessoas aqui na casa, vários barulhos. O vizinho resolveu que é um bom momento para fazer quebras e bater martelo. Então, assim, já vou pedir desculpa antecipadamente por qualquer barulho. Tá tudo certo, não tá dando pra ouvir nada. Ah, não creio. Não, só ouvi Ah, o você, barulho. só Ah, ouço você não estava você. me Do ouvindo. Já barulho, falei, não. pronto. É isso agora. Mais essa. Deixa eu só Não, subir. você eu ouço bem. Peraí. Deixa eu só subir a gordinha aqui. Tá. Ela desmontou o brinquedo que ela estava brincando. Que é uma paz de Deus, né? Na hora da live. Vamos lá. É isso mesmo? Aprendeu a tocar música no brinquedo que ela tá. Aí Muito também bem. tem isso. Tem esse barulho também que vai estar tocando aí. Ótimo. Ô, Dé, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui comigo, dividindo essa live, para compartilhar aí um pouquinho de como foi e de como está sendo a sua experiência de amamentação. Eu queria que você se apresentasse, né? Falasse de você, falasse do seu trabalho aí, antes da gente iniciar o assunto. Meu nome é Débora Martins, eu tenho 37 anos. Quase achei que era 36, mas é 37 mesmo. Sou mãe da Cecília, de 5 anos e 7 meses. E sou mãe da Celina, de 4 meses. Fez 4 meses segunda-feira. Eu sou pedagoga, trabalho no Instagram, né, no meu perfil auxiliando famílias no desenvolvimento das suas crianças, né, com um e-book sobre desfraude. Tenho algumas mentorias que é para auxiliar essas mães em vários processos, né, que o desenvolvimento infantil precisa passar. E trabalho também com logística numa franqueadora que meu irmão tem. E é isso. Hoje em dia, essa pessoa. Sou a esposa do Fábio, que está falando ao fundo numa reunião, que ele trabalha home office. E é isso. Sou essa pessoa hoje. Muito bom. Ô, Dé, me fala uma coisa. Você amamentou a Cecília também, amamentou? Primeira pergunta. É diferente a Nossa, amamentação de uma e a amamentação da outra? pelo amor de Deus. Me falaram que o primeiro filho era diferente do segundo filho, mas eu não imaginava que era tanto, que era tão diferente desse jeito. O da Cecília, assim, eu quase posso dizer que foi uma coisa natural, assim, sabe? Aquela coisa de filme que todo mundo fala, porque amamentar é tranquilo e tal. O da Cecília foi quase isso, porque eu descobri no percurso que eu tinha hiperlactação. Então, quando eu descobri, ela já estava com quase 2 meses, assim. Então, foi bem complicado nesse sentido, porque eu sentia muita dor, eu sentia muita fraqueza, meu peito ardia demais o tempo todo. E, assim, né, você vai vendo dicas de internet sobre as coisas, né? E aí um falava que tinha que tirar o leite, aí eu tirava um monte de leite. Aí eu tirava leite e saía muito mais leite. Aí outro falava, não tira leite, aí eu não tirava leite e empedrava. Então, tipo, até eu entender de fato o que estava acontecendo comigo, trazer para minha realidade, foi um tempo, assim, de bastante desgaste. Mas com relação à amamentação mesmo da Cecília, foi super tranquilo. Ela nasceu, já veio pro meu peito, mamou 40 minutos seguidos. E quando ela saiu, foi a única questão assim da amamentação da Cecília. Quando ela saiu do meu peito, ela saiu puxando o meu peito, assim, ela tirou o peito estalando.
E primeira vez que eu tava amamentando e tal, ela, na hora que ela puxou, rachou o bico do meu peito, assim, num Y. Eu lembro certinho, assim, porque escorreu sangue, assim, no Y, sabe? E aí ficou, esse peito ficou mais dolorido desde então, por conta dessa cicatriz, né? Mas muito mais com relação à amamentação foi a minha questão da minha hiperlactação do que ela mamar, sabe? Ela mamava até aquele Mama Sutra, mamava até de ponta cabeça. Nunca teve crise. Já a dona Celina. Ai, a Celina. As pessoas acham. Ó, então, assim, para quem está ouvindo a gente, hiperlactação é uma produção, vamos dizer assim, como se fosse exagerada de leite. Então, tem muito, muito, muito leite. A mãe produz muito. O nenê tira a boca, o peito da mãe tá jorrando leite, tá? Então, é muito leite. Odé, as pessoas às vezes me perguntam, mães de segundo filho, ou de primeiro e que pensam ter o segundo. Ah, a amamentação do segundo é mais fácil, né? Porque eu já vou saber. Nossa, super mais fácil, só que não, gente. O que foi fácil da primeira, a segunda me deu uma rasteira logo na saída, assim. Ela falou, não, não, não. Você acha que é simples? Porque eu tinha essa concepção também. Eu tinha certeza que, tipo, eu amamentei a Cecília por 2 anos e 9 meses. Que isso? O que que vai ter na amamentação da Celina que eu não vou saber? Tudo, só isso. Foi tudo diferente, foi completamente diferente. A Celina, ela, primeiro que ela foi um caso de língua presa, né? Assim, coisa que a gente nunca tinha até então diagnosticado na nossa família. E aí, depois da Celina, a gente descobriu que o meu irmão também tinha língua presa. Mas ela foi um caso de língua presa que até então não tinha, ninguém nunca tinha nem pensado sobre o assunto. Eu percebi na hora do nascimento dela, né, que ela tinha a linguinha presa, porque eu vi a linguinha em formato de coração. Na hora que eu vi a linguinha, a pontinha da linguinha em formato de coração, eu falei, essa menina tem a língua presa. E como eu já tinha lido muito, né, eu inclusive, assim, acho que é uma coisa importante para falar sobre, eu sempre li muito e estudei muito sobre todas as fases da minha vida, sobre tudo que eu vou passar, tudo que eu vou viver, eu sempre estudei e li muito sobre isso, né. E a amamentação era uma coisa que eu queria muito que desse certo. Muito. Porque eu sei a quantidade de benefícios que ela tem, eu sei o quanto ela é saudável para a mãe e para o bebê. Eu falo que se a gente não amamentar, você não quer amamentar, né? Não quer olhar para o sacrifício de amamentar pelo seu filho, faz esse sacrifício por você, porque diminui até a chance de câncer de mama. Então, assim, faz por você, né? Mas não é gostoso, não é sempre confortável. Não, não é, mas você tá prevenindo o seu câncer de mama aí, né? Tá diminuindo a possibilidade, então pensa nisso. E eu sempre li muito sobre isso. A trilha sonora tá incrível. E aí, eu sempre li muito sobre isso. E eu já tinha uma ideia, assim, né? Porque eu tinha muito medo justamente da Cecília, por ser primeira filha, por eu estar aprendendo a amamentar, ela ter a língua presa, ter alguma coisa que eu não visse. Porque geralmente demora-se bastante para descobrir a língua presa, né? Vai machucando, vira aquele caos. E aí, quando eu vi a língua de coração dela, eu falei, essa menina tem alguma coisa na língua. Mas, até então, passamos pela pediatra, a pediatra falou, vamos observar, porque às vezes o freno dela é mais tenso, né? A gente pode ter um desenvolvimento aí no primeiro mês e tal, vamos olhar. Deus meu. Ela arrancou os 2 bicos do meu peito. Tipo, literalmente, assim, ela foi a mamada dela foi puxando a ponta do bico do peito a ponto de arrancar as 2 pontas mesmo do bico dos meus peitos. Só uma observação aí, Dé, a Carol falando, demora, né, Nath? Demora, gente. E aí, quando demora, a mãe sofre demais nesse processo, né? E aí põe A a culpa falta na de. amamentação, né? Põe a culpa na amamentação. Aí Isso, fala, a não culpa é da vou amamentação. amamentar mais não, porque não dá, esse negócio de amamentar dói. A Ainda bem que eu fui dificuldade no bem da segunda. diagnóstico, a demora no diagnóstico, a demora do encaminhamento para profissionais capacitados fazem com que a mãe sofra muito. E aí, provavelmente, a Dé não veria impacto no peso por ter uma hiperlactação. Então, a Celina não teria impacto no peso.
Porém, é uma amamentação que demandaria muito fisicamente, Sim. porque causa dor e Nossa, emocionalmente. e aí você vai quando você sente o desconforto, né? Aquela dor que vem quando o bebê pega, você já pensa na próxima mamada. Você fala, puta merda, eu vou ter que dar mamar de novo daqui a pouco. Aí se torna um desgaste. Você fala, poxa, eu não quero mais passar por isso, né? E às vezes o que seu bebê tem é uma língua presa. E que, tipo, podia ser tratada e resolver seu problema, sabe? A gente precisa, é o que ela tá falando aqui, ó, né? Ah, é normal doer, tem que aguentar. Eu acredito que é uma questão assim, você precisa ter a certeza de que você está passando por profissionais capacitados e que são alinhados com aquilo que você acredita. Porque quando, quando eu falo, é normal doer, mas até que ponto dói? Porque quando você começa a amamentar, de fato tem uma dor, é uma coisa desconfortável. Só que até onde esse desconforto é desconforto, até onde esse desconforto é algo perigoso, né? Algo que vai atrapalhar a sua amamentação. Isso. E aqui a gente precisa deixar claro, Dê, que realmente você usou as palavras corretas: dor e desconforto. Sim. A dor, ela faz a fissura na mama, é na mamada inteira, causa aflição, a mãe não vai querendo que chegue a próxima mamada. Agora, desconforto, principalmente ali no primeiro filho, né? Onde esse peito tá recebendo esse contato, esse atrito de forma mais contínua. Esse desconforto ele precisa desaparecer dentro de 30 segundos, mais ou menos. Uhum. E não lesionar a mama, né? E aí, essa mãe, se ela não tem auxílio, se ela não tem ajuda, ela precisa buscar por uma orientação, uma ajuda. Quando a consultora chega, a gente faz os ajustes na postura do bebê, na forma como a mãe vai oferecer a mama para esse bebê. E aí esse desconforto precisa ir diminuindo cada vez mais. Quando ajustes são feitos, né? E essa dor, esse desconforto só aumenta, não passa. A fissura mama da mãe, meu amigo, aí a gente precisa apelar para os profissionais. Exatamente. E aí foi onde a gente começou eu percebi que isso não estava certo, né? Porque começou a doer. Aí um dia eu vi um machucado mesmo, assim, tinha uma lesão no bico do peito. Aí tava em um, aí depois tava no outro. E aí eu passei por uma consultora de amamentação, aí ela falou: ah, não, mas é só esperar que o bebê vai se ajustar naturalmente. E aí eu fiquei tipo, eu falei, gente, mas o jeito que ela tá, não tá me mostrando que ela tá se ajustando. Porque eu via que ela tava só na ponta do peito. Eu tentava as técnicas que eu conheço e que a consultora me passou, de tipo, abre bem a boquinha dela, coloca o bico do seio na ponta do nariz para ela abrir bem a boca. Ela não abria a boca. O tanto de boquinha que ela abria continuava o mesmo tanto. Não tinha o que fazer que abrisse a boca da menina igual a irmã dela abria, sabe? E eu não tava nem querendo comparar. Não é uma coisa de, ela tinha que fazer igual a irmã, mas ela precisava de uma boca maior para abocanhar meu peito. E ela não conseguia. Eu colocava o bico no peito, ela fazia e diminuía a boca de novo. Parece que a musculatura não estava auxiliando. Foi nessa hora que eu falei para a pediatra, falei, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Falei, a musculatura dela não tá auxiliando. E aí foi quando Deus enviou você, graças ao bom Deus, para que a gente olhasse para a Celina com o cuidado que ela precisava. E aí a gente passou pela Fabi, passou por você. E eu me lembro, assim, com clareza, da hora que você falou assim, ó, você tá vendo aqui que ela ergue o bracinho pra mamar? Na hora que você falou isso, parece que caiu uma ficha em mim. Eu falei, cara, como que eu não vi? Como que eu não vi ela encostando o ombrinho no pescoço para tentar mamar? Ela tava realmente tentando compensar, só que com a musculatura, a preço da musculatura do pescoço dela. E aí eu fiquei desesperada, assim. Eu lembro que eu me culpei muito por não ter visto isso antes, por não ter feito antes. E tem sido, assim, até hoje tem sido incrível o seu trabalho com a Celina, porque eu vejo que é um momento em que ela é olhada unicamente como exclusivamente, sabe?
pela Celina. Porque no dia a dia a gente olha, né? A mais velha é mais nova, a mais velha é mais nova, a mais velha é mais nova. E aí a gente tem hora que você tem que parar e focar, né? E é o horário que eu tenho olhado para as necessidades da Celina, assim, né? Eu já ouvi de várias pessoas, mas por que você continua passando ela na físio? Ela já não cortou a língua? Tá ótimo. Mas se eu posso melhorar a vida da minha filha, por que eu não faria isso? Se eu fiz isso pela irmã mais velha dela, por que eu não vou fazer isso por ela? Se existe a possibilidade de fazer isso, né? E aí, o que pesou bastante pra gente em fazer ou não o pique da linguinha foi justamente isso. Essa coisa de saber que ela estava tendo malefícios para a vida dela nessa compensação que ela estava tendo, sabe? Ela estava compensando? Tava. Ela estava conseguindo ser eficaz na mamada dela? Pela minha hiperlactação, tava. Mas a que custo, né? Então, eu juro pra você que eu fiquei assim, umas 2 semanas receosa para saber se eu tomava a decisão. Falei com assim, com várias pessoas, vários profissionais sobre. Eu conversei com você, conversei com a Fabi, conversei com uma amiga minha que é consultora em amamentação também. Conversei com duas pediatras diferentes e ouvi a opinião de todo mundo. Orei muito, muito mesmo antes de tomar a decisão, porque eu sabia que era algo sério, né? E era por mais que seja feita num consultório odontológico, né, é uma intervenção cirúrgica. Só que eu fiquei pesando os prós e os contras, né? Isso vai ter malefício para fala, isso vai ter malefício para a hora que ela estiver se alimentando, isso vai trazer prejuízos emocionais futuramente, porque ela pode se sentir insegura de falar. E para minha família, que é de vários comunicadores, ter insegurança no falar é algo que, assim, pesa demais. Então, a gente foi pensando, pesando, e aí a gente acabou optando por, de fato, fazer a cirurgia, né? E graças a Deus que a gente fez, assim. Eu vejo uma melhora absurda, já muscular nela, no desenvolvimento da linguinha, porque ela dormia muito de boquinha aberta e com a linguinha para baixo. Respirava, começou a respirar pela boquinha, que também é prejudicial, né? Sim. Perfeito, Dé. Perfeito. O raciocínio que você foi fazendo, né? E das pontuações que você foi fazendo para tomar essa atitude. Porque, gente, uma criança que dorme com a boquinha aberta e essa linguinha não sobe lá no palato, e isso, assim, todos nós devemos dormir e ficar em repouso quando a gente não está falando com a boca fechada e a língua lá no palato. Isso é a base da formação do nosso rosto, dos ossos, né? De tudo, da nossa musculatura orofacial, dos ajustes todos. Então, quando eu não tenho isso, eu começo a respirar de boca aberta. Então, já muda a mecânica respiratória. Respirando de boca aberta, eu tenho mais tendência a ter infecções virais, além de prejudicar a formação orofacial. Então, é um contexto muito amplo, que vai muito além da amamentação. A amamentação, ela vem e é a primeira situação que nos permite olhar para isso, eu diria. Porque aí o próximo passo é a alimentação, depois vem a fala, a respiração. Sim. Então, vem ali, né, outros sinais, outros momentos que nos convida a olhar para essa linguinha, para esse desenvolvimento. Mas a amamentação é o primeiro deles. E aí eu acho, você falou assim, eu me senti culpada de não ter visto isso antes. É um movimento geralmente comum que a gente percebe nas mães, porque as mães, hoje nós temos mães que buscam muita informação, que se preparam para o parto, né? Uma grande parte das mães se preparam para o parto, se preparam para a amamentação. Mas a gente percebe que a amamentação é algo que nos tira do controle, né? A maternidade em si nos tira do controle. E aí vem a amamentação com esses desafios que a gente não contava. E tá tudo bem. Você fez o que lhe cabia, que era buscar informação, que era buscar por profissionais, né? A mãe, ela não precisa olhar, diagnosticar e já partir pro ataque certeiramente. Não, esse não é o papel da mãe. Esse é o papel dos profissionais. Então, que a mãe
se sinta mais leve, né? Que você se sinta mais leve, que a sua parte você fez e continua fazendo. E. Peraí, e é parte da live, tia Nath. ai, Oi, tia riqueza! Nath. Olha lá quem tá ali, ó. Fofura! Ali, ó. Ó quem tá ali. Oi, tia Nath. Maravilhosa! Oi, Oi, meu tia amor! Nath. Tudo bem, tia Nath? Minha simpatia! Olha, eu quero E ver aqui minha aí, mãe tá comigo. isso. E aí, né, cuidar dessa linguinha aí para que ela faça uma ordenha mais eficaz, uma mamada mais eficaz e, consequentemente, um desenvolvimento adequado orofacial é muito importante. E aí eu lembro quando você chegou aqui com essas dúvidas, né? De olha, é indicado o procedimento, eu não sei onde eu faço, com quem eu faço, né? Tenho essa e essa informação, para onde eu vou. Uhum. E aí eu lembro que a gente conversou e que você levou isso para casa, pontuou com o Fábio e vocês chegaram à decisão e foi uma decisão muito certeira, muito correta, assim, né? Onde a Celina foi para o procedimento, você já percebeu melhora e desde então ela vem aí se desenvolvendo lindamente. Odé, e me conta uma coisa, após o procedimento você já sentiu melhora na amamentação? Como foi? Quando que foi o Sim, procedimento da Celina? tá. Foi assim. A gente, primeiro, a gente ficou na dúvida entre fazer o procedimento com o odontopediatra ou com o torrino. Aí, por quê? A gente ouviu vários relatos de, olha, tem otorrinos que fazem, que passam pela própria consulta, né? E o nosso plano, ele cobria o procedimento pelo otorrino por ser uma consulta, porém ele não cobria o valor alto do procedimento por um odontopediatra. Daí, a gente ficou na dúvida, assim, porque o valor era bem alto pra gente, só que de novo, a gente foi atrás de descobrir detalhes, né, de onde que ficaria melhor isso, se por otorrino ou por odontopediatra. Eu até pedi indicação aqui no meu perfil e ouvi diversos relatos de crianças que tiveram o procedimento feito por otorrino e tiveram que repetir o procedimento. E assim, né, um bebê pequenininho, 2 meses, você já ter que fazer um procedimento para ele já é algo dificultoso de você organizar dentro de você, né? Dentro do puerpério e tudo mais. E ainda ter que refazer esse procedimento, ficou claro para mim que a gente teria que fazer para um odontopediatra, mesmo a sacrifício de ter que pagar esse valor a mais aí, né? Por fora do plano. E aí a gente decidiu fazer com o odontopediatra, né? A gente seguiu a indicação da pediatra das meninas e fez com a doutora Marina Monteiro, que foi muito boa, muito boa. Assim, eu gostei muito do procedimento que ela fez, porque ela foi muito rápida, sabe? Porque era algo que já estava me doendo só pelo fato de marquei e tem que fazer. Eu já estava sentindo dor, né? De ter que passar meu bebezinho para cortar a língua. Então, como foi muito rápido, foi tipo tirar um band-aid, assim, sabe? Ela fez um procedimento muito assertivo e muito rápido. Fizemos procedimento. É bem ruim de assistir o procedimento, mas eu sou o tipo que eu prefiro estar do lado delas. Filha, eu prefiro estar do lado delas passando pelo sofrimento e depois desmaiar do que deixar elas lá sozinhas e eu ficar em paz, sabe? Então eu prefiro estar ali vendo elas sofrerem de mão dada comigo. É bem ruim de ver, mas como foi muito rápido, né? Então foi bom, deu certo. E ela já estancou o sangue na hora, já fez o laser, deu super certo. Em seguida, ela falou, ó, vê se ela quer mamar. Ela já começou a mamar. Na hora, ela ficou bem perdida com a boquinha, assim. Graças a Deus pela minha hiperlactação. Deus sabia que a Sidney ia precisar da hiperlactação. Ela ficou bem perdida, assim. Eu senti a linguinha em vários lugares do peito na hora do mamar. Só que aí veio descer o leite, ela começou a mamar melhor, né? Com o leite descendo. E depois disso, o primeiro dia foi bem caótico ainda. Ela sentiu bastante dor, assim, desconforto. Ela ficou
tomando medicação de 6 em 6 horas, porque ela estava sentindo bastante o lugar. Só que 2 dias depois, acho que foi 2 dias depois, ela já estava bem, assim, já estava muito bem mesmo. Já parecia que nem tinha mais nada. Era uma vez ou outra no dia que eu via ela reclamando. E eu mantive, a pediatra dela pediu para manter a medicação por 4 dias. Então ela continuou sem dor por esses dias. E depois, quando parou a medicação, ela ainda estava sem dor. Mas a amamentação em si, eu percebi que a linguinha dela começou a fazer uma movimentação que antes não fazia. Que foi algo que trouxe bastante tranquilidade pra gente, assim. Até no mesmo dia da cirurgia, a gente achou a maior graça, porque ela ficou chupando a linguinha e pondo a linguinha pra frente, assim, pondo a linguinha pra fora da boca. A gente nunca tinha visto a linguinha dela pra fora e foi muito bonitinha ela fazendo. E agora é uma das brincadeiras favoritas dela chupar essa língua bonita que ela tem. De coleção. Né, meu amor? É. É. Muito bem. Odé, e aí depois do procedimento, vocês continuaram, né, o acompanhamento com a fono, com a Fabi, até Sim. finalizar, né, o processo Até de reabilitação, porque alta. essa linguinha precisa reaprender, né? Então, a linguinha presa, ela não faz o movimento adequado. Por isso que você sentiu ali no primeiro momento essa linguinha mais perdida, porque ela precisa reaprender essa função de forma adequada. E quem vai auxiliar isso é o trabalho da fono, que no caso a Fabi aí fez com muita excelência. Sim. E já tiveram alta, né, Dé? Já estamos de alta. Ela fez mais 2 sessões semanais, né, meu amor? 2 sessões semanais. E aí depois a gente ficou 15 dias. Aí ficou mais 15 dias e aí ela recebeu alta. Ela já estava excelente. Parabéns! E apesar ali do procedimento causar esse momento de aflição, de angústia na mãe, o que é completamente normal, né? Porque a mãe está no auge do puerpério, submeter o bebezinho a esse procedimento causa esse momento de aflição. Sim. Mas que quando, né, bem indicado, vai fazer um bem gigantesco ali, tanto para a mãe como para o bebê. Esse bebê vai mamar melhor, vai engolir melhor, porque um bebê com alteração de língua também não consegue deglutir de forma adequada. Então, nós temos, assim, diversos benefícios, né? Odé, e tudo isso, né? Descobrir a linguinha presa da Celina no seu puerpério, o quanto te impactou emocionalmente? Nossa, foi um custo alto, hein? Foi um custo alto porque, assim, eu não falei um detalhe de lá do começo. A gestação da Celina é um bebê arco-íris, né? Então já começa assim. Eu perdi 2 bebês antes dela e depois da irmã. E a gestação dela foi bem complicada, emocionalmente falando. Assim, eu passei por uma gestação com estresse pós-traumático, né? Em estresse pós-traumático. E então eu ficava aflita o tempo todo, assim. Eu tive crise de ansiedade, tive que tomar medicação, porque de fato foi muito difícil para mim, assim, foi bem difícil a gestação dela. E tudo que eu queria era que ela nascesse em casa, para que a gente não tivesse que ir para o hospital, porque assim, só o fato de pensar em ir para o hospital já era algo que me afligia na sensação de e se der algo errado lá no hospital, sabe? Eu não tô perto dela, sei lá. Apesar da irmã ter nascido de uma parto normal hospitalar, né? E ter ficado comigo o tempo todo, ainda assim eu tinha medo. E Dona Celina, junto com Jesus, atendeu os meus pedidos e ela nasceu aqui na porta de casa. Graças a Deus ficamos aqui mesmo, a Cecília estava com a gente, o Fábio estava com a gente, então foi bem tranquilo. Porém, 10 dias depois, eu não sei até hoje por qual motivo, como ela nasceu em casa, levou uns 5 dias para ela fazer as vacinas, né? A BCG, ela tomou só a vitamina K, que o Dr. Fabrício já tinha mandado fazer para mim, ela por via oral, que eu não queria aplicar. Então ela tomou durante um mês a vitamina K todas as sextas, né? E a BCG, eu tive que levá-la até o posto central para tomar. A BCG e a hepatite. E aí eu cheguei lá, olha, recém-nascido, nasceu em casa, tal, preciso tomar a BCG.
As enfermeiras deram a medicação, as vacinas dela, e disseram, olha, pode ser que dê reação. Tudo bem. Isso foi na segunda. De terça para quarta, na hora que ela a gente estava se organizando para ir dormir, ela estava com 10 dias. Eu fui trocar a fraldinha dela e eu vi uns rajadinhos de saúde, filho, saúde. Eu vi uns rajadinhos, saúde, filho. Eu vi uns rajadinhos de sangue no cocô. Fiquei apavorada, mandei a foto para a médica. E aí eu falei para ela, falei, doutora, o que pode ser? Ela falou, vamos investigar se pode ser alguma alergia ao leite e tal, né? Mas fica tranquila, a gente vai ficar de olho nas próximas fraldas, tudo bem. Coloquei ela para dormir. Dormiu, no meio da madrugada eu comecei a sentir a pele dela quente. E a gente tinha mudado fazia pouquíssimos dias, então tipo, eu não sabia nem onde estava o meu termômetro, eu só sabia onde estava o termômetro digital. E eu media com o termômetro digital nela e dava 36,5. Só que eu tava sentindo ela quente. E aí, no meio da madrugada, assim, Jesus me direcionou a caixa onde tava, eu achei o termômetro de contato, né? Coloquei nela e ela tava com 38,6. Eu quase caí das pernas, fiquei desesperada. E aí, começaram os 5 dias mais difíceis da minha vida. A gente foi pro hospital, porque na mesma manhã, isso foi, sei lá, 5 horas da manhã. A gente acordou, já foi levar a Cecília arrumar a Cecília para ir para a escola e levamos a Cecília para a escola. No tempo de levar a Cecília para a escola e voltar, o Fábio voltar aqui para pegar a gente, descemos as coisas pro carro e tocou o celular falando que a Cecília tinha caído e tinha quebrado o braço. Muito provavelmente, porque ela estava amuada e sentindo dor e reclamando. Pega a Cecília da escola, leva todo mundo para o hospital. Fomos para o hospital, chegamos lá, passamos com uma médica, Gracinha, graças a Deus. Aí ela me falou o que eu já tinha dentro do meu coração. Ela falou, ó, a bebê vai ter que ficar internada, porque como ela é muito pequenininha, febre para criança menor de 28 dias, precisa ser investigada com procedimentos invasivos. E aí foi onde a gente ficou lá 5 dias, né, meu amor? Ela foi cutucada da coluna, tiraram sangue, sei lá, umas 8 vezes, fez exame de vias respiratórias com cotonete dentro do nariz. Foi horroroso, assim, foi horroroso. Tudo que eu queria era catar ela e enfiar dentro de mim de novo. Você quer ter, né? Eu só queria catar ela e enfiar dentro de mim de novo. Mas não descobriram nada. A pediatra dela disse que essa vacina, teoricamente, não é para dar febre. E aí ficou por isso, assim. A gente até hoje não sabe o que foi, se foi um vírus que chegou e partiu, se foi... Ninguém sabe o que foi. A verdade é essa. Só que depois disso, eu estava extremamente dolorida. Assim, eu queria simplesmente esconder ela dentro de uma caixinha e ninguém nunca mais chegar perto da minha filha para não pegar nada, para não ter que passar por sofrimento algum. Então, quando foi, vamos ter que fazer o procedimento, ela vai precisar cortar a língua, eu queria fugir. Eu queria pôr ela embaixo do braço e ir embora. De verdade, assim, foi horroroso a sensação de ter que, de novo, levar ela para sofrer. E não bastasse eu sentindo isso, a Cecília falou isso para mim. Ela falou, você é horrorosa, você faz a minha irmã sofrer, você faz a minha irmã chorar, você machuca a minha irmã. E aí, gente, foi muito difícil, assim, foi muito difícil lidar com tudo isso, sabe, ó, no emocional mesmo, sabe? Você vai mamar ou fazer graça? Pra hoje, essa pessoa aqui fica fazendo gracinha na teta. Como se nada tivesse acontecendo. Sem vergonha. Mas foi bem difícil, assim, foi um processo bem, bem doloroso. Pra mim, né? Assim, a Celina, ela sentiu dor e tudo mais, mas eu acredito que seja algo que hoje, se eu tivesse que passar hoje por isso, eu entendo que seria muito mais tranquilo tomar essa decisão. Porque eu vi que ela sentiu dor, mas foi algo que ela conseguiu lidar super bem com isso, né? Ela mostrou bem a que veio. Mas pra mim foi bem, bem, bem difícil, assim, lidar com
infringir mais essa dor, né? Por mais que não seja Sim. culpa minha, opa, ainda assim foi por minha responsabilidade. Aliás, Sim. E foi na é desafiador, né, Dé, num contexto geral, assim, por conta da alteração hormonal, da questão emocional da mãe. É bem desafiador, porém importante. E aí, ela chegou a fazer o exame da linguinha, Dé, quando ela nasceu? Não, Não, né? Por ter nascido em casa. Tá. ela nasceu É. em casa. Mas isso também não impediria, viu, gente? Assim, só essa observação. Muitas crianças nascem no hospital, têm o exame da linguinha feito e não Ela consegue chupando a ser linguinha, Tanate. lindeza. Ela chupando a língua, Fofura! ó. Vai de comer. E Chupa a aí no língua. hospital ainda não é diagnosticado, né? Então, depois precisa ainda assim passar por profissionais e avaliar essa pega, essa mamada e essa linguinha, o quão efetivo está sendo, né? Então, a avaliação do hospital não isenta que esse bebê talvez depois precise de um procedimento. Uhum. Odé, e assim, tirando uma avaliação, né, dessas duas experiências, o quão importante você considera a amamentação na sua vida e na das crianças? Nossa, assim, eu, eu não mudaria nada, nada na amamentação. Assim, se eu soubesse que teria qualquer tipo de percalço, eu não mudaria, não deixaria de amamentar por isso. Vou falar em questões assim que geralmente as pessoas se atentam mais. A economia financeira é um absurdo, né? Porque assim, a gente foi ver esses dias, a gente estava na farmácia, a gente viu o valor de uma lata de leite dessas mais comuns, assim, e aí, tipo, R$ 80. Aí o Fábio, R$ 80? Nem é tão caro. Eu falei, lindo, sabe quantas latas o bebê toma por semana? Tipo, as suas filhas, que são comilonas, sabe quantas latas elas tomam por semana? Umas 3. Aí ele, você tá louca? Eu falei, não, não tô. Você tá fazendo a conta? Pois faça. Veja que mulher econômica você tem. Mas, assim, isso falando de uma das coisas mais supérfluas da amamentação, né? O fato de você economizar financeiramente. A amamentação não. E eu sempre falo isso, né? Começa o Agosto Dourado, o povo fala, nossa, mas aí vocês romantizam, vocês dizem que é mais do que uma mamadeira e tudo mais. Tem olho no olho na mamadeira, tem olho no olho na mamadeira. Mas o que você vê de sacrifício é gostosa. O que você vê de sacrifício que você faz, parece que você valoriza mais a amamentação, né? Pelo sacrifício que você faz mesmo. Por você estar ali disposta a, apesar de você conseguir alimentar o seu filho, né? É algo que é inexplicável, assim. Eu vejo muitas mães que têm dificuldade em, em amamentar por perturbação, por coisas assim, e ainda assim elas não deixam de amamentar, né? Tipo, por mais que tragam desconforto, né? Eu lembro que nos últimos meses da Cecília eu já estava bem exausta e, e ainda assim eu não deixava de amamentar porque eu sabia que era um vínculo emocional com ela muito forte e que era importante para ela, né? Porque filho é sacrifício. Não adianta você achar que você está fazendo por você, né? Você acaba fazendo por... garota, por sacrifício mesmo. Você acaba abrindo mão de coisas que você não gostaria pelo benefício de alguém que precisa de você, né? Sim. Então, E eu lembro que ontem ainda que a gente conversando, né? Você falando, eu vejo uma tossina me espirrando, eu vou lá para pegar esse vírus e já passar para o meu leite para ter anticorpos para ela. exato. E isso é uma tranquilidade tão grande que a gente tem quando a gente amamenta, né? Dessa segurança de que o vírus que a gente entra em contato, ou que o bebê entra em contato, através da boquinha dele no nosso peito, vão ser criados anticorpos que vai sair no Vai leite e esse nenê ser vai se vacina pro beneficiar. bebê. Exatamente. Eu tive doente, acho que faz 2 meses agora,
que eu fiquei bem ruim, assim, bem ruim mesmo, não tava conseguindo falar. Fiquei uma semana muito mal, com as amígdalas bem inflamadas, e minha mãe ficou assim, preocupadíssima, né? Ai, mas será que você não precisa dar leite para ela numa mamadeira agora, porque seu leite tá com doença e tal? Eu falei, mãe, se tem alguém que está bem dentro dessa casa e prevenido, é a Celina. O que eu tenho, ela não vai pegar de jeito nenhum. Ela, por quê? Eu falei, mãe, porque o anticorpo que eu faço para tentar combater as doenças que tá aqui pegando em mim, vai para ela direto. Então ela não chega a pegar o que eu tenho. E eu acho isso a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu vi isso na amamentação da Cecília, que eu cheguei a ver, assim, porque eu congelava leite para doar, né? Porque eu doava 2 litros de leite por semana. E eu comecei a ver as fases de leite, a diferença das fases de leite, da coloração do leite, que eu dava para ela num dia, aí congelava. Um dia depois eu ia dar de novo, e aí ela já estava meio gripadinha, o leite saía de outra cor. Eu achava isso a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu falava, gente, como é que pode? É um negócio muito divino mesmo, né? É coisa de Deus, assim. Que pensou em todos os detalhes, né? Ele pensou em todos os detalhes, assim, porque não tem explicação uma coisa dessa. Né, grandona? É maravilhoso mesmo. Odé, a gente vai finalizando a nossa live por aqui. Mas antes eu queria que você deixasse um recado, né? Se você pudesse dar um conselho para as mamães que estão grávidas ou que estão aí no comecinho da amamentação, que conselho seria esse? Tenham profissionais capazes ao seu lado. Assim, o melhor conselho que eu posso te dar. Leia sobre a amamentação, estude sobre a amamentação, mas tenha profissionais capazes ao seu lado. Pessoas com quem você possa confiar e que não vão te tratar como mais um. Vão se importar com você, sabe? Que vão olhar para você como uma pessoa, vendo o seu sofrimento, a sua preocupação com o seu filho e vão se preocupar junto com você, para que o seu filho tenha o melhor que ele possa ter, sabe? Porque às vezes a gente encontra muito profissional meia boca por aí, né? Encontra muita gente que só quer trazer uma receita de bolo, né? Tipo, ó, você precisa fazer isso, isso e isso. Se não fizer, é porque a culpa é sua, você não tá fazendo direito. E, na verdade, cada caso é um caso. Cada pessoa e cada criança é um universo inteirinho. Precisa ser olhado com respeito, né? Então, ter profissionais capazes ao seu lado faz toda a diferença. É isso Toda a mesmo. diferença. E o tema, né, desse ano da amamentação é sobre o apoio, apoio em todas as situações. É claro que a gente acaba tendo uma situação privilegiada, a gente vive numa bolha aí, acesso a bons profissionais, mas nós precisamos apoiar essas mães a amamentar. E o apoio vem com informação de qualidade, né? Sim, Primeiramente, e o olhar individualizado. e assim, Dé, para muito. desculpa te cortar, mas para quem não tem acesso, que é o que eu não tive na gestação da Cecília, eu não tive acesso a bons profissionais pagando por eles, mas eu tive acesso a profissionais muito capazes na rede pública. Então, banco de leite aqui em Rio Preto, para quem é daqui de Rio Preto, tem banco de leite. Se você mora em outra cidade, procure saber qual o banco de leite mais próximo de você. Porque no banco de leite você vai encontrar fonoaudiólogo, você vai encontrar fisioterapeuta, você vai encontrar pediatra, que vão fazer avaliações no seu bebê e em você para poder tentar te auxiliar na amamentação, né? E de forma gratuita. Isso mesmo. Isso aí, Dé. Muito obrigada, viu? Obrigada aí por ter aceito o meu convite, por estar aqui doando o seu tempo para conversar com a gente sobre a sua experiência e colaborar com todas as mamães que puderam aqui ouvir um pouquinho, as que vão ouvir depois. Eu tenho certeza que vai contribuir muito, muito, muito. Muito obrigada, Nath. Obrigada pelo convite, obrigada por todo o apoio que você teve com a nossa pequenininha. Muito obrigada por ser uma excelente profissional, por buscar sempre ser excelente com todos os atendimentos que você tem. Foi por isso que eu te recomendei para várias pessoas, porque de fato é muito difícil encontrar profissionais que olhem para a criança com respeito e sabendo que é um caso único, né? Muito obrigada. Obrigada mesmo. Deus te Obrigada. abençoe. Um beijo, Tchau, viu? Nath.
Tchau, Fala tchau, tchau, tia Celina! Nath. Tchau, Obrigada tia aí pela Nath. sua participação especial, viu? Tchau, tia Nath. Tia Beijo! Nath. Fala tchau, Tchau, tchau. gente! Até a Tchau, próxima! tchau.